Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. A foto do fantasma de Lord Combermere é um dos registros mais intrigantes da história da fotografia paranormal. Tirada em 1891, essa imagem icônica continua a ser objeto de debate entre estudiosos do sobrenatural. A fotografia foi capturada pela senhora Sybil Corbett na biblioteca da abadia de Combermere, uma propriedade localizada na Inglaterra. Na época, Lord Combermere, o proprietário da residência, havia falecido em um acidente com uma carruagem e seu funeral estava acontecendo a cerca de 6 quilômetros dali, enquanto a fotografia era tirada. Para produzir a imagem, Sybil Corbett utilizou uma câmera de longa exposição, um processo comum no final do século XIX, que exigia que o obturador permanecesse aberto por um longo período para capturar luz suficiente. Nesse caso, estima-se que o tempo de exposição tenha sido de aproximadamente 1 hora. Quando a foto foi revelada, algo inesperado apareceu. Uma figura translúcida estava sentada em uma das cadeiras da biblioteca. Curiosamente, a cadeira era conhecida como a preferida de Lord Combermere, reforçando a crença de que seu espírito havia retornado à casa no momento de seu próprio funeral. Aparência do fantasma. Figura capturada na imagem parecia ser um homem sentado confortavelmente na cadeira, mas de forma translúcida e pouco definida. Algumas partes do corpo pareciam menos visíveis do que outras, como se não estivessem totalmente presentes na cena. A semelhança da figura com Lord Combermere foi notada por familiares e funcionários da casa, o que fortaleceu a teoria de que se tratava de seu fantasma. A imagem de Lord Combermere continua a ser uma das mais discutidas da fotografia paranormal. Alguns acreditam firmemente que se trata de uma prova da existência de espíritos. Independente da crença de cada um, a fotografia permanece como um marco histórico, destacando-se entre os primeiros registros que supostamente capturaram o sobrenatural. Seja um verdadeiro fantasma ou um mistério sem explicação, a foto de Lord Combermere continua a fascinar entusiastas do paranormal e estudiosos da fotografia até os dias de hoje. Em 1936, a história da Senhora de Brown em Rainham Hall se tornou um dos relatos mais emblemáticos de aparições fantasmas registradas em fotografia. A famosa imagem foi tirada na grande escada da mansão de Rainham Hall, localizada em Norfolk, na Inglaterra. O que torna essa fotografia particularmente intrigante e assombrosa é a figura etérea que pode ser vista descendo a escada com um vestido longo e uma silhueta indistinta, como se fosse uma mulher em movimento, mas sem características faciais ou um corpo sólido. A fotografia ficou conhecida como uma das mais claras e inexplicáveis representações de um fantasma já registradas. A história por trás da aparição remonta a lendas locais envolvendo a senhora Dorothy Walpole, uma das primeiras esposas do proprietário da mansão, Charles Townshend. Dorothy, conhecida por sua beleza, se tornou o centro de uma trama trágica. Ela foi, segundo as histórias, cruelmente confinada à mansão pelo marido após ser acusada de traição. Disse que, em seus últimos dias, Dorothy morreu sozinha e infeliz no local, sem nunca ter sido liberada de sua prisão. Sua morte prematura e a natureza de sua prisão alimentaram rumores sobre a sua alma inquieta, que continuaria a assombrar o local após sua morte. No entanto, foi apenas décadas depois que a fotografia foi tirada, em 1936, que a lenda de Dorothy Walpole ganhou notoriedade mundial. A imagem foi capturada pelos fotógrafos amateurs, o capitão Provand
e sua esposa, enquanto estavam realizando um trabalho para um periódico sobre fenômenos paranormais. Quando revelaram a fotografia, eles ficaram surpresos ao perceber a figura de uma mulher na escada. A silhueta parecia flutuar com um véu, o que gerou uma onda de especulação sobre a autenticidade da imagem. Embora muitos sugerissem que a foto fosse uma farsa, outros defendiam que ela representava uma das mais convincentes evidências de uma presença sobrenatural. Especialistas em fenômenos paranormais até afirmaram que a imagem capturava a verdadeira aparição do espírito de Dorothy Walpole, agora conhecida como a Senhora de Brown, devido ao tom escuro do vestido que ela usava na fotografia. A figura na foto não é completamente visível. Ela é meio transparente, o que reforça a ideia de que poderia ser uma manifestação fantasmagórica. A presença espectral é particularmente notável pela falta de qualquer sombra, o que seria esperado em uma pessoa viva, mas não em uma entidade sobrenatural. Ao longo dos anos, a Senhora de Brown se tornou uma das imagens mais estudadas de fantasmas, e Raynham Hall passou a ser considerado um dos locais mais assombrados da Grã-Bretanha. A fotografia original ainda é debatida até hoje, com alguns céticos acreditando que ela seja uma manipulação, enquanto outros a consideram um dos maiores mistérios da história paranormal. O que permanece indiscutível, no entanto, é a poderosa sensação de inquietação que a imagem provoca, transformando Raynham Hall e a figura da Senhora de Brown em um símbolo das muitas histórias fantasmagóricas que ainda alimentam a imaginação popular. Em 1976, o caso Amityville ganhou notoriedade mundial, não apenas devido aos eventos paranormais que ocorreram na famosa casa em Long Island, Nova York, mas também por uma fotografia supostamente capturando a figura de um menino fantasma. A imagem se tornou um dos marcos mais conhecidos de fenômenos paranormais, mas ao mesmo tempo alimentou controvérsias sobre a veracidade dos acontecimentos na casa, que até hoje dividem opiniões. A história começa com o brutal assassinato da família DeFeo em 1974. Ronald DeFeo Jr. matou seus pais e 4 irmãos enquanto dormiam na casa localizada na 112 Ocean Avenue, em Amityville. Ele foi condenado pelos assassinatos, mas o local em si passou a ser palco de uma série de eventos sobrenaturais que chamaram a atenção da mídia. Apenas um ano após o massacre, em 1975, a família Lutz se mudou para a casa, sem saber dos terríveis acontecimentos anteriores. A família Lutz, composta por George Cathy e seus filhos, viveu na casa por apenas 28 dias, mas durante esse curto período afirmaram ter experimentado uma série de fenômenos inexplicáveis, como portas que se fechavam sozinhas, vozes misteriosas, manchas de sangue que apareciam nas paredes e uma presença inquietante que parecia seguir todos os membros da família. Esses eventos levaram os Lutz a fugir da casa e eles nunca retornaram. O que realmente colocou o caso Amityville no centro das atenções foi a famosa foto tirada por Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais renomados, enquanto estavam na casa para investigar os relatos de atividade sobrenatural. Durante a visita, enquanto exploravam o andar superior, o casal registrou uma fotografia na qual, de forma quase imperceptível, pode-se ver a figura de um menino, possivelmente um dos filhos dos Lutz, mas com uma expressão pálida e olhos grandes e esquisitos. Muitos afirmaram que a imagem capturava o espírito de um dos meninos DeFeo, que morreu na casa durante o massacre. A foto, em que o menino aparece com a aparência de uma figura fantasmagórica, foi amplamente divulgada e gerou especulações. Aparentemente, ele está olhando diretamente para a câmera, e a atmosfera em torno dele é fria e sombria.
Para os defensores da autenticidade do caso, a imagem é considerada uma das provas mais concretas de que os fenômenos sobrenaturais ocorridos no local eram reais. A figura do menino parecia surgir do fundo, com características de um espectro, o que reforçou as alegações de que a casa estava sendo assombrada pelos espíritos das vítimas do massacre. Contudo, os céticos sempre questionaram a veracidade da foto e, em grande parte, do próprio caso. Alguns sugeriram que a imagem do menino poderia ser uma ilusão de ótica ou um truque de luz, ou até mesmo uma manipulação fotográfica. Os críticos também apontaram que a própria família Lutz havia lucrado com os livros e filmes baseados na história, o que gerou dúvidas sobre as alegações de fenômenos paranormais reais. Com o passar dos anos, o caso Amityville foi adaptado para o cinema, transformando a casa em um ícone de filmes de terror, o que apenas aumentou a mitologia em torno do caso. No entanto, a foto do menino fantasma continua a ser um dos registros mais intrigantes e polêmicos dessa história. A ideia de que a alma de uma das vítimas do massacre ainda ronda a casa, com uma presença visível na fotografia, permanece uma imagem poderosa que desafia as explicações racionais e mantém o mistério vivo até hoje. O caso Amityville continua sendo uma das histórias mais conhecidas do mundo paranormal. E a fotografia do menino fantasma permanece uma das imagens mais debatidas quando se fala em fenômenos sobrenaturais. Seja uma prova de uma assombração real ou apenas um truque da luz, a foto capturada naquela casa continua a fascinar e a aterrorizar quem a vê, mantendo viva a lenda de Amityville e seus mistérios. Em 2016, uma família visitou o Hotel Stanley em Estes Park, Colorado, um local famoso por sua história e pelo fato de ter inspirado Stephen King a escrever O Iluminado. O hotel, com sua arquitetura imponente e atmosfera carregada de mistério, já era conhecido por ser o palco de vários relatos paranormais, desde sons inexplicáveis até aparições visíveis. Durante sua estadia, enquanto exploravam o hotel, a família decidiu tirar algumas fotos para registrar a experiência. O que parecia ser uma lembrança comum de uma visita se transformou em algo muito mais intrigante quando, ao revisar as imagens no celular, perceberam uma figura misteriosa na escada principal. A figura que apareceu na foto parecia ser uma silhueta etérea, com contornos vagos e uma aparência quase fantasmagórica. Ela não tinha características faciais nítidas, e sua presença na escada, um dos locais mais relatados como assombrados, rapidamente chamou a atenção. Muitos especularam que a imagem poderia ser o espírito de alguém que havia falecido no hotel, talvez até o próprio F.O. Stanley, o fundador do hotel, que muitos acreditam ser um dos fantasmas que ainda ronda o local. A ideia de que o hotel poderia ser uma morada para espíritos ganhou força, especialmente porque a fotografia parecia capturar algo mais do que uma simples ilusão de ótica. O Hotel Stanley é famoso não apenas por sua associação com Stephen King, mas também pelas inúmeras histórias de assombrações que cercam o local. Funcionários e hóspedes anteriores relataram ver figuras esvoaçantes, ouvir passos inesperados e até mesmo sentir uma presença estranha enquanto circulavam pelos corredores. A fotografia tirada pela família em 2016 adicionou mais uma camada ao mistério, com muitos acreditando que ela era uma prova clara de atividade sobrenatural. Quando a foto foi compartilhada, rapidamente se tornou viral, gerando uma onda de discussões sobre o que a imagem realmente representava. Alguns especialistas em fenômenos paranormais afirmaram que era uma manifestação visível de um espírito que ainda residia no hotel, enquanto outros céticos sugeriram que poderia ser um simples truque de luz, um reflexo da lente da câmera ou até uma falha na captura da imagem.
A falta de explicações definitivas alimentou ainda mais o debate, e a foto continuou a ser um tópico quente entre aqueles que se interessam por eventos paranormais. Independentemente das explicações, a fotografia aumentou ainda mais a fama do Hotel Stanley como um destino para aqueles que buscam uma experiência sobrenatural. Muitos turistas começaram a se interessar por visitar o hotel na esperança de viver algo inexplicável, seja uma aparição ou apenas uma sensação de presença fantasmagórica. A imagem tornou-se para alguns uma prova de que o hotel realmente carrega algo além de sua rica história e arquitetura impressionante. O fantasma do Hotel Stanley se tornou uma lenda ainda mais forte, alimentando o fascínio pelo local e mantendo o mistério em torno de um dos hotéis mais assombrados dos Estados Unidos. Em 1919, uma foto tirada de um esquadrão militar durante a Primeira Guerra Mundial gerou um dos casos mais misteriosos e debatidos no mundo das aparições sobrenaturais. A imagem foi tirada por um fotógrafo oficial do Exército, registrando um grupo de soldados britânicos que haviam servido durante a guerra. No entanto, o que tornou essa foto famosa não foi apenas o retrato dos homens que haviam lutado lado a lado, mas algo mais inexplicável que apareceu na imagem. O rosto de um soldado que já havia falecido dias antes de a foto ser tirada. O soldado em questão era Fred Jackson, um membro da Força Aérea Real Britânica. Ele havia sido tragicamente morto em um acidente de aviação poucos dias antes da foto ser tirada. Jackson era um mecânico de aviões muito querido pelos seus companheiros de esquadrão e sua morte deixou todos abalados. Os colegas de Jackson, no entanto, alegaram que ele sempre teve uma natureza alegre e uma ligação muito forte com o esquadrão. E mesmo após sua morte, pareciam sentir sua presença por perto. Era como se ele não tivesse partido de verdade. Quando a foto foi revelada, algo estranho chamou a atenção de todos. O rosto de Fred Jackson apareceu claramente na imagem, de forma bem visível, apesar de ele já estar morto. Na foto, Jackson aparece parcialmente atrás de um dos outros. Soldados, com sua face clara e nítida, sorrindo de uma forma que parecia completamente natural. O mais assustador é que a imagem foi tirada dias após a sua morte, tornando sua presença visível na foto um enigma para muitos. A primeira explicação que surgiu foi que o rosto de Jackson poderia ter sido uma sobreposição acidental de outra pessoa, ou que o fotógrafo teria capturado o reflexo de um membro do esquadrão no vidro da câmera. Contudo, os soldados que estavam presentes na foto ficaram convencidos de que o rosto era realmente de Jackson, e muitos acreditaram que ele havia voltado para estar com seus camaradas, mesmo após sua morte. Para eles, isso não parecia ser uma simples coincidência, mas algo mais profundo e misterioso, como se o espírito de Fred Jackson tivesse se manifestado na foto para mostrar que ele ainda estava com eles, de alguma forma. O fenômeno gerou uma onda de especulação sobre a natureza da vida após a morte e a possibilidade de que os espíritos dos soldados mortos ainda pudessem estar ligados aos seus companheiros de batalha, mesmo depois de sua partida. A fotografia foi amplamente divulgada, tanto pela mídia da época, quanto por especialistas em fenômenos paranormais, que a consideraram uma das provas mais convincentes de um fantasma capturado em uma imagem. Por outro lado, os céticos sugeriram que o aparecimento de Fred Jackson poderia ser uma ilusão de ótica ou um truque da luz. Com o passar dos anos, a fotografia de Fred Jackson e o fantasma militar se tornaram uma das histórias mais intrigantes no campo do paranormal, sendo mencionada em diversas investigações e livros sobre fenômenos inexplicáveis. Muitos ainda acreditam que a imagem de Jackson é uma das evidências mais poderosas de que, em certas situações, os mortos podem continuar a fazer parte das vidas daqueles que os amaram e com quem lutaram.
A foto permanece até hoje como uma das mais notáveis representações de um espírito capturado em uma fotografia, desafiando explicações racionais e mantendo viva a história de Freddie Jackson e sua conexão eterna com seus camaradas de guerra.